E a diretoria da Ponte Preta busca reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas também tenta aí renovações para a disputa da terceira divisão do futebol brasileiro. Os dirigentes da Macaca vão abrir negociação com Vitória para selar a permanência do volante Dudu, que tem contrato até o início do mês de abril. E ontem, a CBF confirmou a presença da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B Sub-20. É um torneio inédito que vai substituir o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse torneio que está com a presença confirmada da Macaca. Tênis, João Fonseca vai enfrentar o britânico Jacob Farley na estreia do Master 1000 de Indian Wells. Hoje, Fonseca ocupa a posição de número 80 no ranking da ATP. Já o rival de 23 anos ocupa a posição de número 81. Eles nunca se enfrentaram no circuito mundial. E o São Paulo está confirmado na semifinal do Campeonato Paulista. Gabriel Dudziak traz os destaques dos clubes da capital. O São Paulo se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira, o tricolor teve muitas dificuldades, mas conseguiu derrotar o Novo Horizontino por 1-0, graças a um gol de Jonathan Calera aos 17 minutos do segundo tempo. Com o resultado, os confrontos dos semifinalistas estão definidos. O São Paulo enfrentará o Palmeiras fora de casa, enquanto o Corinthians será mandante contra o Santos. Os corintianos, que estão no Equador, onde encaram o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira no jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. E esses confrontos prometem muitas emoções, mas também tem muita polêmica. A Federação Paulista de Futebol realiza o conselho técnico da semifinal neste momento para definir datas e horários dos jogos envolvendo Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos. E hoje começa a Copa Sul-Americana, a segunda competição mais importante do continente. Nesta terça-feira, 4 jogos serão válidos pela primeira fase. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória são os representantes brasileiros. Os 6 times do Brasil entram diretamente na fase de grupos. E o Guarani, que também está no mercado em busca de reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucas Macedo, de 21 anos, que estava no futebol de Portugal, é um jogador que está no radar do Guarani. Tem o meia também, que pertence ao Vitória, que também pode ser reforço do Bugre para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Será que deu ruim? Entrave jurídico coloca parceria em xeque e ameaça a SAF lá na Portuguesa. O imbróglio em Assembleia Geral de Sócios impede a oficialização da sociedade anônima em órgãos como a Federação Paulista de Futebol. O CEO da Tauá Partners cogita deixar a Lusa se a situação não for resolvida. E trazendo mais destaques do mundo da bola, Fábio Scheibe está comigo e traz informações da Série A3. Hoje tem time da região em campo e também outros destaques. Tudo bem, Scheibe? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe, bom dia, ouvinte CBE, né? Vamos falar do Rio Branco. O Rio Branco abre hoje a 13ª rodada do Paulistão da Série A3. O Tigre de Americana recebe União Suzano às 15h no Décio Vita. E o Rio Branco tenta se recuperar no campeonato, viu, Lupe? O time não vence há 4 rodadas e despencou para a 8ª colocação. O experiente técnico Luiz Carlos Martins, conhecido como o Rei do Acesso, assumiu ontem e já dirige a equipe nesta tarde. O Rio Branco, então, abrindo a 13ª rodada da Série A3 do Paulistão nesta tarde de terça-feira. Terça-feira de carnaval e tem bola rolando. O Rio Branco, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais para população de Americana, né, sobre o Rio Branco, que hoje tem esse compromisso aí, abre mais uma rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, que tem como representantes da região além do Rio Branco
a Itapirense, que por enquanto está dentro da zona de classificação, é a quinta colocada com 19 pontos. Já a gente vem com esses e outros assuntos. E lembrando que você pode participar do nosso programa. Mande mensagem através do 991869070. 19 é o código de área, 991869070. E o principal assunto, torcedor do São Paulo, para você que ontem acompanhou o jogo, muita polêmica envolvendo o gol do tricolor marcado pelo Caleri. Tem muita gente falando que teve falta na origem do lance do Enzo Dias, o jogador lateral esquerdo, para cima do Vagninho. O VAR viu, a Edna não marcou, o gol foi confirmado e o São Paulo garantiu a classificação. Você acha que foi falta, se o gol foi irregular, se o gol foi legal? O que esperar desses confrontos das semifinais do Campeonato Paulista? De um lado temos Palmeiras e São Paulo, do outro Corinthians e Santos. Conto com sua colaboração, até porque o bicho vai pegar no Campeonato Paulista, dentro e também fora de campo. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e no streaming no YouTube, Daniel França. Apresentação, Antônio Lupi. 11h12, a gente volta já aqui na CBN Campinas. 2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Pra você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 11h14, Mário Quintino chegando com as informações do trânsito. Mário. Fala, Lupe. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações da engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, que por enquanto é um bom caminho, tanto em direção da Campinas Valinhos, quanto para quem vai em direção do centro de Campinas. Inclusive, ainda no caminho para a região central, a Rua da Abolição segue sem problemas em toda extensão. Último dia do Carnaval em Campinas, alguns blocos vão estar aí em desfile hoje também, acontecendo, né? Alguns blocos fixos também em alguns pontos da cidade. É o caso do Bloco do Leão, lá no Largo do Rosário, no centro de Campinas. Começou às 11 da manhã, segue até às 6 da tarde, então atenção, não vai ter interdição nas vias ali do entorno, mas de qualquer modo, redobre a atenção motorista que passa ali pela região. Tem também o Bloco Unidos da Tribo, lá na região do distrito de Joaquim Egídio, também um bloco fixo, mas lá vai ter interdição na Rua José Inácio já a partir do meio-dia, então daqui a pouquinho começa, vai do meio-dia até às 8 da noite. Também vai ter bloco na região do Nova Europa, inclusive com bloqueio na Estados Unidos, com a Baden-Powell e outras vias ali da região, no entorno da Praça Pan-Americana. No bloco Vai para Cuba, que começa às 1 da tarde, segue até às 6 horas, então redobre a atenção também, ouvinte que é da região do Nova Europa. Falando também, Lupe, para quem segue na Avenida das Amoreiras, por enquanto, bom caminho nos dois sentidos. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. 11h15. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. N Esportes Campinas. Às 11h17, abre espaço aqui para o jornalismo da CBN. Hoje, no período da manhã, né, de madrugada, nós tivemos um acidente envolvendo um carro e um caminhão. E no carro, 2 jogadores do Red Bull Bragantino estavam dentro desse veículo. E o Felipe Pereira agora traz mais informações a respeito do estado de saúde dos 2 atletas e também de mais um outro ocupante de dentro do carro que estava levando os meninos até Atibaia, né, Felipe? Bom dia mais uma vez. É isso, Lupe. Bom dia mais uma vez para você, mais uma vez bom dia ao ouvinte CBN. Antes de falar o estado de saúde, só registrar aqui que acabou de chegar a nota do Bragantino, tá? Informando que tomou conhecimento do acidente envolvendo os atletas Pedro Castro e Pedro Severino. O que tá... E existia uma grande dúvida a respeito disso, porque os 2 Pedros, eles se chamam Pedro Henrique. Um deles é o Pedro Henrique Severino, de 19 anos, e o outro é Pedro Henrique Severiano, de 18 anos. O Pedro Henrique Severiano é chamado pelo Red Bull de Pedro Castro, justamente para poder até distinguir os 2 jogadores. Os 2 fazem parte da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino. Os jogadores, segundo aqui a nota oficial, estavam voltando do período de folga para apresentação ao clube em Atibaia, quando o veículo em que eles estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta. O Bragantino diz aqui que nenhum deles estava na direção. Isso daí é uma informação que nós também já tínhamos comentado aqui. Aí diz o Red Bull Bragantino que tem acompanhado de perto a situação dos atletas, prestando o suporte necessário. O que nós temos de informação até o presente momento, Antônio Lupe? O Pedro Severino, ele está na mesa de cirurgia do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, em Americana, passando por um procedimento junto com a equipe de neurologia. Ele teve ferimentos graves porque o carro em que ele estava sentado no banco da frente, né, no passageiro do banco da frente, e foi justamente o local onde acertou o caminhão, né? O veículo acertou o caminhão, a frente do carro ficou destruída, especialmente o lado direito, que era onde o Pedro Severino estava. O Pedro Castro, ele estava no banco de trás, pela informação que nós temos, do lado do motorista. Então é por isso que ele teve apenas ferimentos leves, as escoriações ali por conta do acidente. Então, nesse momento, a informação é de que o Pedro Severino está passando por cirurgia em estado de saúde considerado muito grave. O Pedro Castro já passou por exames de verificação também, aparentemente está tudo certo, foi só o susto e as escoriações. Familiares dele, inclusive, já estão lá no hospital em Americana, já prestando ali o assessoramento também. Familiares do Pedro Severino estão sendo aguardados no Hospital Valdemar Tebaldi, em Americana. As causas do acidente vão ser investigadas, óbvio, mas uma informação que a Polícia Rodoviária já trouxe é de que os 2 motoristas, tanto do carro quanto do caminhão, não estavam embriagados. Não tinha qualquer vestígio de álcool no sangue deles. O acidente aconteceu no quilômetro 127 da rodovia Anhanguera, no sentido capital, ali na altura da Praia Azul, em Americana. Lupe. A gente tem que ter muito cuidado, né, para falar, porque são impressionante como são parecidos, né, o nome dos 2 atletas. O Pedro Severino, ele é de Ribeirão Preto. Os 2 são de Ribeirão Preto. Os 2 são de Ribeirão Preto. Os 2 são de Ribeirão Preto. E o Pedro Severino, eu tenho aqui as redes sociais, ele
postou uma foto há 3 dias assinando o contrato com o Red Bull Bragantino porque ele pertenceu ao Botafogo de Ribeirão Preto. Isso, e o Pedro Castro, melhor dizendo, a informação que nós temos também, inclusive com o pessoal da CBN Ribeirão, é de que o Pedro Castro já fazia parte do Red Bull Bragantino desde 2023. Sim, e o Pedro Severino, né? O Pedro Severino, ele é filho do Lucas Severino, que foi um grande atacante, foi o primeiro jogador a marcar o gol na Arena da Baixada, fez história com o Atlético Paranaense, jogou pelo Corinthians, seleção brasileira, defendeu o Brasil nas Olimpíadas de 2000, em Sydney, agora eu não vou me lembrar. 2000, né? Então conheço ele, conheço a família, então eu só desejo aí muita saúde, uma recuperação rápida, porque tem muito talento esse menino. A informação do Luiz Augusto, nosso colega lá da CBN Ribeirão, é de que o Lucas estava na Bahia, né? Aproveitando também o período de férias, já tomou conhecimento e já está voltando aqui para nossa região. Sim, o Lucas também é um baita de um ser humano, então a gente só tem que torcer para que tudo ocorra bem com o Pedro e que a família consiga vir rápido aqui para Americana para ficar ao lado do Pedro Severino, que infelizmente por enquanto é a mais grave, né, das vítimas, o Severino, né, o Pedro Severino. Pedro Severino é a vítima mais grave. O Pedro Castro, eu tô confundindo com o Pedro Costa, gente, não, é Pedro Castro, tá? A informação é Pedro Castro, ele teve ferimentos leves e o motorista do carro não teria ficado ferido. Tá. Essa é a informação de momento. O motorista do caminhão não ficou ferido porque o caminhão foi atingido na traseira. A gente vai informando aqui com mais informações, com o jornalismo trazendo da mais CBN. detalhes também no CBN Brasil daqui a pouquinho com o André Berenguel a partir do meio-dia. Qualquer outra novidade, esperando que seja uma notícia positiva falando sobre o estado de saúde do Pedro Severino, a gente volta aqui no CBN Esportes. Obrigado, Felipe. Até já. 11h23. A gente vai dar andamento ao programa. Deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal que tá mandando mensagem pra gente. Bom dia, Lupe. Parabéns para a Federação Paulista, 100% da meta concluída com sucessos, 4, entre aspas, grandes na semifinal. Eduardo Ramos, do Parque Jambeiro de Campinas. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Josué, que tá participando com a gente. O Alaor tá falando de Hortolândia, acompanhando a programação. Na minha opinião, o gol foi irregular. Teve falta do jogador do São Paulo pra cima do atacante do Novo Horizontino. Ixi, polêmica, hein? E aí, Fábio Chaib, você acha que teve falta na origem do lance ou você acha que o gol foi normal? Gol que deu a vitória ao São Paulo em cima do Novo Horizontino ontem no Morumbis. O mais engraçado é que a falta foi justamente na frente de um dos assistentes, né? Ali na beirada do campo, né? O jogador de São Paulo acabou empurrando o jogador do Horizontino nas costas, as duas mãos nas costas. A jogada prosseguiu, acabou saindo o gol do São Paulo depois de uma triangulação bonita entre Oscar, o Lucas, o Caleri na frente. Mas no começo da jogada eu achei sim falta, e também estranho o VAR não recomendar a revisão para a Edna. Um parênteses aqui, a Edna mais uma vez muito mal, caiu muito de produção nos últimos jogos que ela tem apitado, né? No final do jogo teve um outro lance polêmico que ela acabou se confundindo mais uma vez, o VAR como corrigindo a situação dela, né? Ela dá um pênalti inexistente, foi fora da área, o VAR acabou chamando e acabou corrigindo a situação. Mas nesse lance eu também creio eu que foi falta, passou despercebido pela Edna, passou totalmente como sendo um lance normal e resultou no placar final da partida, né? 1-0 para o São Paulo. São Paulo até poderia marcar o gol, mas nesse lance em questão eu achei que sim, foi falta e deveria ter chamado o VAR, ter chamado a Edna para revisão. Eu já acho que não foi falta. Eu acho que foi um lance disputa de bola, porque o jogador do São Paulo, ele coloca a mão nas costas do jogador do Vagninho e eu vejo que por baixo ele faz um desarme. E aí, Chaib, por que na minha opinião, eu acho que não foi falta? Porque a gente pede tanto, né, para que o jogo se torne mais corrido, fique mais emocionante, para não ficar picado, com faltinha. Então eu acho que assim, o jogador do Novo Horizontino valorizou, pelo menos, eu respeito a tua opinião, mas eu penso diferente. Eu acho que a carga nas costas, quando o jogador do Novo Horizontino, o Vagninho, cai, é porque ele já vê que foi desarmado e ele tenta ali causar uma visão no assistente, marcando a falta. Então, por isso que tem muita discussão. Respeito, e muita gente pensa igual você, afirmando que foi falta,
mas eu acho que houve mais uma valorização no lance do que a falta em si do Enzo Dias para cima do Vagninho. No lance do pênalti, concordo que a Edna errou porque ela estava muito próximo do lance, ela poderia ter visto que o lance foi fora da área, e a expulsão entra muito naquele lance, né, Chaib, do derby, que nós discutimos aqui muito durante toda a semana. Lembrei disso também. Na hora que deu o pênalti, eu falei assim, parece que houve uma memória do derby naquele pênalti em cima do Jean Dias e a expulsão do zagueiro do Guarani. Só que aí ela mantém o critério que foi utilizado pelo Klaus, né, Chaib? Exatamente, acabou dando falta, né? Só que aqui deu pênalti, né? Lá ela deu falta. Aqui deu pênalti, no derby deu pênalti, deu falta, acabou expulsando o zagueiro do Novo Horizontino também, já estava no final do jogo, mas a falta acabou acontecendo muito fora da área, né? Era nítido até na primeira imagem que a gente vê, já dá para ver que era fora da área, mas a Edna então conseguiu corrigir e acabou expulsando, mas foi muito contestada a Edna, não só pelos jogadores do Novo Horizontino, como muitos colegas também que opinam sobre arbitragem também, nas redes sociais também, a atuação da Edna foi muito contestada, mas é o que temos para hoje, infelizmente, no futebol paulista, futebol nacional. A gente sabe que as arbitragens são totalmente sem argumentos assim para a gente poder defender, né? Porque são contestadas a cada momento, né? 11h27, vamos para a capital paulista, porque Gabriel Dudziak vem chegando com os destaques dos clubes da capital e também com o Santos. A última vaga para as semifinais do Paulistão 2025 foi definida no Morumbi no duelo entre São Paulo e Novo Horizontino. Foi um jogo muito travado, com vários lançamentos e diversas disputas pela bola, só que de poucas finalizações. No primeiro tempo, os visitantes até foram mais perigosos, mas na segunda etapa o tricolor começou a aumentar a velocidade e quando a pressão também crescia, o Novo Horizontino tentou contra-atacar. Perdeu a bola e tomou o contragolpe. No lançamento de Oscar, Lucas recebeu na frente e rolou para Caleri abrir o placar aos 17 minutos. Daí para frente, o Novo Horizontino passou a atacar bem mais e o São Paulo se defendeu com correção até o apito final. Para o técnico Luiz Beldia, foi uma vitória muito difícil contra um adversário valoroso. Le ganamos a un rival muy duro, un rival que le hubiese complicado el partido a cualquier equipo. Hoy no fue la excepción. Entonces valorar el triunfo porque fue durísimo, porque había que hacer un trabajo muy serio, muy consistente. Com a vitória do São Paulo, as semifinais do Paulista estão definidas. O tricolor enfrentará o Palmeiras fora de casa, enquanto o Corinthians jogará com o Santos como mandante. O Corinthians que já está no Equador, onde enfrenta o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Se passar por esta etapa, que é composta por 2 jogos, o alvinegro estará nos grupos do torneio continental. O Palmeiras, que já conta desde esta terça-feira com Vitor Roque nos treinamentos. O centroavante chegou ao Brasil ontem e, se tudo correr como imaginado, ficará à disposição para o duelo contra o São Paulo. No Santos, o atacante Neymar, que deixou o jogo contra o Bragantino sentindo dores na coxa, tranquilizou a torcida nesta segunda. De acordo com ele, foi apenas um incômodo e a decisão de sair da partida foi uma simples precaução. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Gabriel Dudziak, e esse lance causando muita polêmica. O Cleidemir tá falando para eu comprar um óculos. Se isso não for falta. Na minha opinião, não foi falta, Claudemir, e eu não vou comprar no óculos. Bom dia, estou aqui representando Nova Europa. Bom dia, CBN, Antônio Wilson. Bom dia, vocês acham que a federação ia deixar o São Paulo cair fora de novo? Isso é um roubo. Quem fala aqui é o Valdeir, que mandou mensagem pra gente. Obrigado, Valdeir. O Coelho, bom dia, Chaib. Não foi falta, foi muito falta. Abraços, é o Eduardo. Obrigado aqui. Lupe, não é faltinha quando é isso que define o jogo. Mas assim, sei lá, eu fiquei com a sensação que não foi falta. Então, assim, pronto. O Fábio acha que foi falta, eu acho que não foi falta. Eu acho que isso é o mais legal do futebol. Cada um tem a sua opinião. Mas e se fosse ao contrário? Não sei. E se fosse pro Novo Horizontino? Hein, Valmir Bortoleto?
O que você acha? Acabou decidindo a partida, né? Acabou decidindo a partida, então ficou mais evidente para mim foi um erro também, mas é claro, são lances duvidosos assim, interpretativo também muitas vezes, né? Foi uma carga em cima do jogador, não sei se já tinha sido desarmado ou não, mas ficou mais notável assim, por ser um fato tão importante, acabou resultando no gol da partida, né? 11h31, repórter CBN, daqui a pouco a gente volta. Participe, foi falta ou não foi falta? A gente volta já. Repórter CBN. De março de 2025. Partes do Brasil enfrentam a quinta onda de calor do ano. O fenômeno, que duraria inicialmente até amanhã, vai até pelo menos domingo. Mato Grosso do Sul foi um dos estados mais afetados. Na cidade de Guatemi, os termômetros marcaram 39 graus no começo da semana. Já os municípios de Porto Murtinho e Sete Quedas tiveram temperatura de 38,7 graus. Com a permanência da onda de calor, os próximos dias continuarão quentes, sobretudo no centro-oeste, no sudeste e no sul do país. Além das temperaturas elevadas, a falta de chuva e a baixa umidade do ar reforçam a necessidade de cuidados com a hidratação e exposição ao sol. O Brasil pode ter 119 milhões de adultos com peso acima do ideal em 2030. A projeção faz parte do Atlas Mundial da Obesidade. Se a expectativa for confirmada, o aumento será de 50% na comparação com os dados de 2015. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade em todo o mundo. O número pode ultrapassar 1,5 bilhão em 5 anos, caso medidas efetivas não sejam adotadas. O problema impulsiona doenças como câncer, derrame, diabetes tipo 2 e enfermidades cardíacas. O brasileiro João Fonseca vai enfrentar o britânico Jacob Firley na estreia do Masters 1000 de Indian Wells. O torneio vai começar amanhã na Califórnia, nos Estados Unidos. A data do jogo ainda não foi definida. Thiago Wilde vai encarar o francês Alexander Miller, que derrotou João Fonseca no Rio Open e ficou com o vice-campeonato. Já a Beatriz Haddad Maia vai esperar a vencedora da partida entre duas tenistas que ainda vão passar pela etapa classificatória. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. 11h34. Rapaz, o bicho tá pegando aqui, viu, Chaib? Ah, é? O pessoal tá dividido, hein? Aqui, ó, deixa eu ver aqui mais uma mensagem. O Carlão Fernandes. Bom dia, rapazes. Depois que a Edna abraçou o Memphis, ela nunca mais foi a mesma, nem com o VAR. Carlão Fernandes. Tá falando que eu não vou comprar nem óculos e nem sapatênis. É isso mesmo, eu não vou comprar, não. Deixa eu ver aqui. No Brasil não se joga futebol, se joga pra cavar falta. Só aqui esses lances são faltas. Por isso passam sufoco na Libertadores. Isso é verdade, isso eu concordo. Se você pega esse lance do gol do São Paulo e coloca, por exemplo, numa Premier League, a gente pega muita coisa da Europa que não dá certo aqui. Por exemplo, final única na Libertadores. Isso pra mim, até hoje, eu não consigo entender. Mas é tudo com base no futebol europeu. Agora, quando tem uma disputa de bola, que o cara põe a mão nas costas e aí o pessoal fala que foi falta, nunca na Europa esse lance seria dado falta, como não aconteceu. Mas tudo bem, eu respeito a opinião de todo mundo, tá bom? Pelo amor de Deus. Fábio Chaib, ó o que disse o nosso ouvinte aqui, ó, o Sidney. Não foi falta, Chaib. Não foi, ele falou? Falou que não foi.
É, uma interpretação, né? Cada um tem sua visão do lance também, né? Mas o engraçado é que nem o VAR também acabou chamando ela também, né? Acabou ficando um lance meio que passado, assim. Os jogadores do Novo Horizontino ficaram muito chateados também, muito revoltados, mas acabou passando de uma forma mais simples, né? O Gramari, bom dia, Lupe. A disputa pela bola no jogo de ontem foi clara. No derby, a bola estava bem distante. Acho que não mereceria a expulsão de ontem. É a opinião do Gramari. Está registrada aqui a participação. Moisés de Valinhos, bom dia. Foi muita falta. Rapaz, vamos ver aqui o Wagner. E os jogadores se jogam o jogo inteiro e pagam por isso, bem feito. É o Wagner Tibúrcio. Ah lá, mais um falando que foi falta. Rafael Freitas, eu acharia falta sim, mas assistindo ao jogo, teve lances iguais no primeiro tempo. Exemplo, o Lucas do São Paulo levou um tranco desse e o juiz deixou seguir. Ao mesmo tempo, o do Novo Horizontino também deixou seguir. Quer dizer, critério de arbitragem. Abraço, Rafael Freitas, do Jardim Nova Europa, afirmando então que foi um critério que a Edna utilizou, por isso não marcou a falta. O Léo, Lupe, tu está equivocado não achar que não foi falta, independente da valorização do lance ou não. 2 mãos nas costas é falta em qualquer planeta. O VAR chamou para informar, nem falta foi dentro da área. Mesmo assim, a Edna expulsou o jogador. É a opinião do Léo do Centro, tá registrada aqui a opinião do Léo. Deixa eu ver aqui, quem mais que tá mandando mensagem? O Wagner tá concluindo aqui, tá mandando a mensagem. O meu nome é José, aqui de Barão Geraldo. Hoje tem bloquinho e não foi falta. José, Barão Geraldo. O Wagner falou aqui que o cartão vermelho nem falta foi. Aí na falta, né, que a Edna deu pênalti e depois voltou atrás no segundo tempo. Lupe, Scheibe, agora que acabou essa fase, a Ponte também tá na próxima Copa do Brasil ou não, porque ela terminou em 6º na classificação geral? Tem que esperar, né, Scheibe, as competições nacionais, né, e internacionais, Libertadores, Sul-Americana, a própria Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, pra gente ter ideia de se a Ponte vai ou não pra Copa do Brasil do ano que vem. É isso, né, Scheibe? Mas provavelmente estará, né, Lupi, com essa boa campanha que a Ponte fez, mesmo ficando fora das quartas de final aí, a Ponte Preta fez bastante pontos, é a 6ª no geral também. Esses times que estão acima, os 4 grandes, devem conseguir algo melhor no brasileiro, né, na própria Copa do Brasil também. Então o torcedor da Ponte pode ficar animado sim para o ano que vem na Copa do Brasil. O Marcelo do Jardim Garcia, Lupe, foi muita falta. Você não viu direito o lance. Tá bom, beleza. Vida que segue feliz, gente. Eu achei que não foi, Fábio Scheibe achou que foi, a maioria dos ouvintes aqui, eles estão ao lado do Fábio Scheibe, falaram que foi falta, mas também tem gente que concorda comigo, achando que foi um lance normal. E tudo pronto, datas e horários definidos para os jogos das semifinais do Paulistão 2025, Corinthians e Santos, domingo, dia 9, às 6:30 da noite, na Neoquímica Arena. E Palmeiras e São Paulo, segunda-feira, dia... Jogos serem nos tradicionais dias de finais de semana, né? Como sábado, domingo também. Seria mais uma forma de, entre aspas, prejudicar o Palmeiras, né? O Palmeiras, São Paulo não tem nada a ver com isso. O Palmeiras tem show no sábado, não poderia jogar em casa no sábado, mas na segunda-feira é possível, porque tem esse modelo novo aí do gramado sintético que consegue desarmar toda a estrutura do show para poder fazer o jogo na segunda-feira. Então, São Paulo queria jogar no sábado, que causaria um confronto de datas com o próprio show. O Palmeiras teria que sair do Allianz Parque, mas como conseguiu, então, como foi um acertado na segunda-feira, o Palmeiras joga no Allianz Parque, esquentando bastante os bastidores aí, o clima entre as diretorias, viu, Lupe? Então, confirmando aqui, vai dar muita confusão isso, até sexta-feira vai ter muita confusão, mas o Corinthians não tem o que fazer porque tá na Libertadores. Corinthians e Santos, domingo, 6:30, e Palmeiras e São Paulo, segunda-feira, dia 10, 9h35 da noite. Pelo menos é o que foi publicado aqui na rede social do Paulistão 2025. 11h41. Fábio Scheibe, você trouxe a informação que hoje tem o Rio Branco, né? O Rio Branco joga contra o Suzano e tem a estreia de Luiz Carlos Martins, rei do Assal, Noroeste, São Caetano, Rádio Décio Vita, até porque o Rio... 50% é uma porcentagem muito grande. Foi meio assim na correria, né? Foi praticamente no domingo e alguma coisa bateu na minha cabeça. Eu nunca tinha trabalhado no Rio Branco, é uma situação completamente diferente, né?
Eu sempre faço trabalho a longo prazo, fiquei 3 anos e 3 meses no Oeste, mas já aconteceu de eu sair também. Mas eu vim com muita vontade, satisfação, a camisa é forte, a torcida é boa, a cidade é ótima em todo sentido. Conheci alguns jogadores que aqui se encontram, sei que eu estou chegando num momento delicado, só tem 3 jogos, e vou procurar, dentro daquilo que eu aprendi no futebol, do momento que se encontra o Rio Branco, passar para os jogadores. O Rio Branco, no momento, precisa muito desse grupo, porque é eles que vão reverter o quadro. Nós, comandante, nós vamos orientar da melhor maneira possível. Luiz Carlos Martins, técnico do Rio Branco. O Rio Branco é o 8º colocado, é a última vaga aí para a próxima fase. Quinta, depois tem a segunda fase com os classificados se enfrentando em mata-mata, mas essa fase de classificação, faltando então, além dessa rodada de hoje, mais 2, e o Rio Branco já foi líder dessa Série A3 no começo do campeonato, também despencou bastante, está na 8ª colocação, está no limite ali para se classificar, e agora com a chegada do experiente Luiz Carlos Martins, a gente pensa que o Tigre pode fazer uma campanha diferente, pelo menos se manter entre os primeiros classificados aí, né, Lupe? É isso. Esse jogo às 3 da tarde lá no Décio Vita. Tem mais participações. Fábio Scheib, o que a gente foi mexer, hein? Lupe, claro que os São Paulinos vão achar que não foi falta. Vários árbitros acharam que foi empurrão, o lance que originou o gol. É o Léo, mais uma vez mandando mensagem. A Maria Paula mandou mensagem aqui pra gente. Bom dia. Se foi falta ou não, agora pouco importa. Mas se o time do São Paulo jogar como ontem, vai ser terrível. Não quero nem ver. Maria Paula Paulinete mandou mensagem aqui pra gente. Torcedora do São Paulo tá preocupada, hein? Tá preocupada com essa situação do desempenho do São Paulo em relação ao jogo de ontem. Primeiro tempo muito abaixo. Novo Horizontino teve algumas chances, mas não conseguiu matar o jogo. Olá, amigos da CBN. Os comentaristas, fazer comentários, os torcedores ficam contra os juízes de futebol. Porque se envolver, isso atrapalha na concentração do juiz. É o Aelson de Cosmópolis. Obrigado, Aelson, pela mensagem. Essa daqui foi legal. O Ney Rocha. Lupe, consulta e armação de óculos grátis aqui em Jaguariúna. É o Ney Rocha. Aí é bom, né? Porque se eu precisar de óculos, já tem armação. A armação é cara, né, Valmir? A armação custa caro. O Fábio Scheib comprou uma armação do óculos que ele tá usando, caríssima. Deixa eu ver aqui mais uma. O Francisco. Bom dia, galera. Realmente foi falta clara. Merecia rever esse jogo. Francisco Camargo foi quem mandou mensagem pra gente aqui. O pessoal tá muito dividido. 11h46. Vamos pro intervalo? Na volta a gente atualiza as informações de Ponte Preta e Guarani, que estão se preparando. Na verdade, vão começar a preparação para a disputa da Série C, que está programada para começar no mês de abril. A gente volta já aqui na CBN Campinas com o CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vamos dar um giro aqui pela Superliga Feminina. Dia 6 de março tem duelo entre Brusque e Barueri às 6 horas da noite. Na classificação, o Praia Clube lidera a Superliga Feminina com 45 pontos, o Minas é o segundo com 43, o Osasco é o terceiro colocado com 40 e o Bauru é o quarto colocado com 39 pontos. Já pela Superliga Masculina,
O próximo jogo acontece também no dia 6, entre Vôlei Guarulhos e SESI Bauru, 9 horas da noite. Classificação: Cruzeiro lidera a Superliga Masculina com 42 pontos, o Minas é o segundo com 41, o Praia Clube é o terceiro colocado com 40, 3 mineiros na ponta da tabela da Superliga Masculina, e o Vôlei Renata é o quarto colocado com 38 pontos. O próximo jogo da equipe de Campinas, do Vôlei Renata, acontece no dia 11 de março contra o Joinville, em Santa Catarina, partida marcada para as 9 horas da noite. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Esportes Campinas. 11h49, para você que ligou o rádio agora, confirmando datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista. Corinthians e Santos, domingo, dia 9, 6:30 da noite, na Neoquímica Arena. Palmeiras e São Paulo se enfrentam na segunda-feira, dia 10, às 9h35 da noite, no Allianz Parque. Lembrando, jogo único, quem vencer avança para a final. Em caso de empate, a decisão da vaga nos pênaltis. Apenas a final do Campeonato Paulista vai ser disputada em 2 jogos, ida e volta. Palmeiras e São Paulo, segunda-feira, dia 10, Corinthians e Santos no domingo, dia 9, na Neoquímica Arena, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Vamos atualizar as informações de Ponte Preta e Guarani. O Guarani está buscando reforços, contratações para a Série C do Campeonato Brasileiro, cumpriu com o principal objetivo no Campeonato Paulista, que era a permanência, brigou ali pela classificação, mas nas últimas partidas acabou desperdiçando pontos importantes e o Bugre acabou saindo na primeira fase do estadual. Mesmo assim, a diretoria disse, que foi um campeonato dentro daquilo que se esperava, principalmente com esse objetivo concluído, a permanência na Série A para a temporada 2026. O Emerson Barbosa, lateral esquerdo, ele que fez parte do elenco que foi rebaixado para a Série C em 2024, é uma das poucas permanências do Guarani em 2025. Ele foi um dos destaques da equipe, claro que teve João Marcelo, artilheiro, só que o Emerson teve números interessantes. Ele falou a respeito da campanha do Guarani no Campeonato Paulista e, claro, também já projetou a Série C que começa no mês de abril. Acredito que nós fizemos um bom campeonato, até acima da expectativa de muitas pessoas. Falavam aí que nós iríamos cair, que o nosso time não tinha condição. Nós provamos para todo mundo que o Guarani estava bem, o Guarani chegou forte. Nosso primeiro objetivo, o principal objetivo, era se manter e conseguimos cumprir esse objetivo antes do final da competição. Ainda tivemos chances de se classificar. A gente acabou dando mole em alguns jogos aí, mas faz parte, é o futebol, A gente teve chance de classificar ainda. Então, o balanço que eu posso ter foi que nós fizemos uma boa competição. Logo no início, quando eu cheguei aqui, eu falei, estava vindo para ajudar o Guarani, que não seria um momento fácil, no ano passado. Mas eu vim para cá realmente por um propósito, Eu sou um cara cristão, sou temente a Deus. Então, logo quando acabou a Série C pelo Tombense ali, eu tive algumas propostas de Série B. Me entreguei nas mãos de Deus, comecei a orar e foi me revelado que eu estaria aqui. Então, eu vim abaixo dessa palavra, confiando que Deus é fiel na minha vida. Felizmente não foi como eu queria no final do ano, A gente acabou caindo, mas eu continuei confiando, Acreditando que se eu estou aqui é por um propósito. E hoje eu estou vendo o agir de Deus na minha vida, Quanto Ele tem sido fiel a mim. Porque, como você falou, os números não mentem. Criticado a gente sempre é, Mas os números estão aí para provar. Graças a Deus eu tenho feito bons jogos. A maior média de um paulista, que hoje acredito que é o maior campeonato estadual que tem no Brasil. Estou sendo o melhor lateral com os números altos, eu fico muito feliz com isso. É fruto de muito trabalho e a mão de Deus na minha vida, Eu acredito muito nisso. Acho que vai ser muito bom para a gente.
vai ser bom para o atleta, vai ser bom para a comissão técnica, né? Ter um tempo maior para treinar, para implementar tudo que eles planejam dentro da competição. E eu acho que a gente vai chegar forte. Acho não, tenho certeza que a gente vai chegar forte nessa Série C. O nosso objetivo é subir o time, é conseguir colocar o Guarani não só na Série B, mas voltar o Guarani à Série A, que é onde ele merece estar. Então a gente vai chegar forte, a gente vai ter esse tempo para trabalhar, vai se concentrar ao máximo, trabalhar forte para chegar bem na Série C. Tá aí o Emerson Barbosa, lateral esquerdo, falando a respeito desse período de preparação que o Guarani vai ter antes da estreia. Na Série C, o Guarani joga contra o Maringá, a primeira partida no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani está monitorando 2 atletas, negocia com 2 jogadores. O Lucas Macedo tem 21 anos. Aqui no Brasil passou pelo Primavera, pela Ponte Preta, categoria de base, também passou por vários clubes do futebol português, estava jogando no futebol de Portugal, além da Bulgária, e também passou pelo futebol da Grécia. Quem também está negociando com o Guarani é um jogador que interessa, a diretoria ainda não confirma, é o meia Pablo, conhecido como Pablo Baianinho, lá do Vitória, ele que surgiu nas categorias de base do Boa Vista, teve destaque na Jacuipense e depois se transferiu para o Vitória da Bahia. Em 2025 fez 4 jogos pelo Campeonato Baiano. Fábio Chaib, é esse o perfil de atletas que o Guarani vai ter que contratar quando o assunto é Série C de Campeonato Brasileiro, né? Jogadores um pouco desconhecidos do torcedor, né? Tem garimpar esses estaduais pelo Brasil aí, que estão chegando na reta final, né, Lupi? A gente sabe que tem essa janela no dia 10 de março abrindo até o dia 11 de abril. É bom os diretores, né, a diretoria do Guarani abrir os olhos aí para os estaduais também, ter muita criatividade, pois esse tipo de competição, a Série C, exige muito isso, né? Exige jogadores um pouco mais fortes na pegada, podemos dizer assim, mas nem tanta técnica também, mas mais com força, mais aquele estilo guerreiro para poder ajudar o Guarani nessa retomada aí da Série C. E o Emerson que falou foi uma grata surpresa nesse Paulista, né? Muito contestado ano passado pela torcida bugrina. Esse Campeonato Paulista desse ano acabou se mostrando um bom jogador, muito útil também à equipe do Maurício Souza. E tem uma outra informação aqui, tá no site do Gambosaka, do Japão, hein? Anúncio de transferência definitiva de Takahiro Takahashi para o Guarani Futebol Clube. Ô, louco. Temos o prazer de anunciar que agora Takahiro Takahashi concluiu sua transferência definitiva para o Guarani. Aí tem o perfil dele, é um atleta de 20 anos, 1,56 m, 58 quilos. E abre aspas aqui: fiz uma transferência permanente para o Guarani, irei para o Brasil e darei o meu melhor, então por favor continue me apoiando. Aguardando aqui a posição do Guarani para confirmar essa informação, né? Mas curiosíssimo, hein? Curiosíssimo. Mercado diferente, hein? Diferente, né? Agora não sei se é pra base, se é pro profissional. A gente vai apurar para trazer mais informações no portal cbncampinas.com.br. A gente vai trazer mais detalhes a respeito dessa possibilidade, hein? Olha, como é que ele chama mesmo? Eu até esqueci, deixa eu pegar aqui o nome dele. Meio atacante? Ele deixa eu pegar aqui, Chaib. Um atacante, né? Meio atacante. Deixa eu pegar o nome dele aqui, eu também não conheço. O Brasil agora tem angolano, Takahiro Takahashi. Diferente, o Brasil tem angolano, agora português, até espanhol, agora também japonês está entrando nessa onda de vir, se realmente concretizar essa negociação, né? É isso. 11h57 para falar da Ponte Preta. A Ponte Preta também buscando reforços. A Macaca negocia com o Vitória a permanência do volante Dudu. O Dudu, ele tem vínculo com a Ponte até abril, dia 3 ou 4 de abril, e ele pertence ao Vitória. E a Ponte tem um interesse na permanência para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. É claro que não é uma negociação fácil, né? É um jogador que até outro dia estava no Novo Horizontino, só que teve alguns probleminhas ali, então existe essa possibilidade. Dudu permanecer na Ponte Preta, mas isso também vai depender de um acerto com o Vitória. Quem não fica é o Pedro Vilhena. Pedro Vilhena já foi devolvido para o São Paulo, o acordo que inclusive foi destacado pelo João Brigatti em entrevista na última semana aqui no CBN Esportes. A Ponte Preta, ela foi confirmada no Campeonato Brasileiro Série B Sub-20. É um torneio inédito, pela primeira vez. O Campeonato Brasileiro, ele vai ser dividido em 2 divisões, Série A
e Série B. A Ponte está na Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, ao lado de Goiás, Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, CRB, Avaí, Vila Nova, Chapecoense, Operário de Ponta Grossa, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Brusque e Sampaio Correia. A CBF, né, ela dividiu aí esses 16 clubes em 2 grupos de 8. A Ponte Preta está no grupo B, ao lado de Coritiba, Criciúma, Avaí, Chapecoense, Operário, Ituano e Brusque. E a primeira partida acontece justamente contra o Ituano, aqui em Campinas, ainda sem local definido. Os 4 melhores garantem vaga para a próxima fase e os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B garantem o acesso para a Série A em 2020. Acho que é legal essa nova formatação, né, Fábio Chaib, porque aquele Campeonato Brasileiro de Aspirantes não estava muito valorizado, né? Agora a CBF divide aí o Brasileirão Sub-20 em 2 divisões. Nem todo mundo aderiu, né, aos aspirantes sub-23, né, podemos dizer assim, e esse novo formato aí acaba podendo dar oportunidades para os jogadores mais jovens aqui disputar a Copinha, né, os campeonatos de júniores também. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito disputado, né, o da Série A de júniores, o sub-20, né, que pode chamar assim, e agora tendo uma nova série é importante para a disputa, né, para a concorrência também, para os times poderem subir, descer, também ter rebaixamento é muito importante também. Acaba sendo algo importante para mostrar o valor desses jovens jogadores que acabam se pondo ponto apenas na Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo da temporada, né? Com esse novo campeonato aí pode ser uma nova oportunidade para mostrar os valores. É isso. Meio-dia, deixa eu registrar as últimas participações. Dá tempo, né, Valmerzinho? O Emerson Dias, feliz feriado de carnaval, percorrendo minhas 10 voltas em volta da Lagoa do Parque das Águas. Obrigado, Emerson. O pessoal aqui tá mandando mensagem. O Luiz Santos foi quem mandou mensagem pra gente. Lupe, não é faltinha, já li essa mensagem aqui, e ele tá mandando uma matéria aqui do presidente de uma das torcidas organizadas do São Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Opa, não li essa daqui. É o Valdir. Não foi falta, foi muita falta. Concordo com o ouvinte. Você está errado, Lupe. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vive aqui num país onde as opiniões são válidas. Fábio Chaib diz que não foi. Na minha opinião... Que foi? Perdão. Fábio Chaib diz que foi falta. Na minha opinião, não foi falta. Mas a vida segue feliz. Lembrando que hoje nós não teremos o Arena CBN, porque a CBN vai transmitir aí a apuração das notas do Carnaval de São Paulo. Então a gente tem um encontro marcado amanhã aqui no CBN Esportes. Ótimo feriadão de carnaval. Juízo, hein? A gente volta amanhã. Grande abraço. CBN Esportes Campinas. Rede CBN.